Graça e paz, meus queridos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passando nesses minutos aqui de encorajamento, nessa devocional, para deixar aqui para nós algo que Deus tem compartilhado no Evangelho de João, capítulo 2, sobre as bodas em Caná da Galileia. E talvez você fale assim, pastora, Deus já falou tanto comigo através desse texto, já é cansativo. Mas Deus é um Deus de novidade de vida. Ele sempre extrai algo novo daquilo que a gente menos espera. E a palavra é dele e ela se renova a cada manhã. Diz assim, no capítulo 2, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Não pense que a mãe de Jesus era um empecilho. Não era. Deus, ele queria trazer algo para nós entendermos que ninguém pode interromper aquilo que Deus quer fazer. Ninguém pode atrapalhar aquilo que Deus quer executar. Ninguém pode atravessar o caminho do Senhor, ainda que seja a mãe dele, diante daquilo que Deus quer manifestar. Jesus também foi convidado, versículo 2. Jesus também foi convidado, que bom, né? Neste casamento em Caná da Galileia, no versículo 1, nos diz que no versículo 2, Jesus também foi convidado. Por que eu falo assim? Porque muitas pessoas nos dias de hoje, estamos vivendo um momento muito apocalíptico e de grande apostasia. Nos dias de hoje, as pessoas não lembram de Jesus, não convidam Jesus para a festa, não convidam Jesus para o momento de lazer, não convidam Jesus para o momento de receberem graça, uma grande graça, da parte do próprio Deus, e não executam o que deveriam fazer. Chama Jesus para a festa e dê um culto de ação de graças. Muitas pessoas não convidam Jesus para a festa e automaticamente são reprovadas diante do Senhor, porque a Bíblia diz: em tudo dai graças. Aí no versículo 2, continuando, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Ali ela atravessou um momento que não era para acontecer. Mas Jesus a repreende. Não porque ele não amava a mãe, pelo contrário. A vontade de Jesus era fazer a vontade, desculpa a redundância, a vontade do Pai. E, com isso, nem a própria mãe iria interromper essa realidade. E ele fala logo adiante, quando ela diz essa negativa: eles não têm mais vinho. Poderia desesperar você, não é verdade? Poderia desesperar a minha pessoa. Meu Deus, numa festa de casamento, acabou tal coisa. Que situação que eu vou fazer? Não tem mais nada aberto? Não tem mercado aberto? Não tem isso aberto? Né? Aquele desespero de uma dona de casa, de uma mãe, de um pai, naquele momento, né? Mas Jesus, ele discerniu, porque ele era 100% Deus, 100% homem. E no versículo 4 diz assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Até ela discerniu que ele era o Senhor do momento. Ele é que ditava as ordens. Ele é que executava o milagre. Ele é que realizava as coisas impossíveis. E aquilo ali era algo impossível, porque no meio da festa ninguém podia sair comprando as coisas. Porque não tinha como mais comprar. Mercados fechados, etc e tal, né? E ali ele declara: que tenho eu contigo? Sabe o que eu aprendo com isso? Que as situações da vida, em momentos cruciais como esse, as pessoas que a gente menos espera tentam nos distrair. E a palavra que é de efeito, que é liberada hoje para nós: não se distraia. Não se distraia com as circunstâncias. Não se distraia com as más notícias. Não se distraia com pessoas que queiram
trazer sempre uma negativa para aquele momento que você está declarando algo diante de Deus, diante dos homens, positivamente, com fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes tem pessoas que falam assim, não vai dar certo. Olha, eu acho que não vai dar certo não. E eu acho que você está se precipitando. Eu acho que você sempre vai terá pessoas que irão tentar te distrair em meio à grandiosidade da porta que Deus quer abrir, em meio aos milagres que Deus quer efetuar, em meio às situações gloriosas que Deus quer manifestar. E não foi diferente aqui. A mãe de Jesus, por um momento, assim como Pedro, deu lugar ao diabo. Quantas pessoas que estão à nossa volta, às vezes, dão lugar ao diabo? Que Deus nos livre de nós mesmos. E aqui, nós vemos a própria mãe de Jesus chegando, creio que, eu trazendo essa conjectura, né? Apavorada, né? Porque mulher, às vezes, é assim, né? Acabou o vinho! Não tem mais vinho! O vinho acabou! Aí Jesus, que não se distraiu no momento, poderia falar assim, meu Deus, é verdade? Pai, olha, acabou o vinho, pai, como é que eu faço? Jesus, ele chega e fala, mulher, que tenho eu contigo. Não no sentido de ignorância, mas para entender que ela tinha o seu devido lugar e que ele tinha o devido lugar dele na história. Aleluia! Louvado seja Deus! E aquele lugar na história não deveria ser interrompido por nada, nem por sua própria mãe. Que aquele lugar na história daquele casamento não deveria ser interrompido com uma distração. Porque o milagre estava por acontecer. E ali ele declara, no versículo 4, ainda não é chegada a minha hora. Então ela entendeu. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Olha, não olhe as circunstâncias. Quando você estiver prestes a receber uma grande vitória, quando você estiver na expectativa de um grande negócio, quando você estiver prestes a um momento de que tanto tem esperado, não se distraia. Não deixe as circunstâncias te distrair. Não deixe as situações te distrair. Não deixe aquelas pessoas que você menos imagina à sua volta te distrair. Esteja ligado no trono da graça. E que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que habita em nós, nos dirija os passos para discernirmos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e as situações, como erva daninha, que tenta nos tirar do foco. Ei, foco na missão. Foco no propósito, porque o propósito de Deus é santo. Foco na missão. Foco no propósito de Deus, porque o propósito de Deus é tremendo na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que são separados, naqueles que se separam para Deus, para tentar fazer o melhor, para tentar fazer com excelência aquilo que Deus destinou em nossas mãos. Então, não se distraia, execute. Não se distraia, creia. Não se distraia, ore. Não se distraia, medite nas Sagradas Escrituras. Não se distraia, porque meditando a sua fé aumenta, a nossa fé aumenta. Romanos 10:17, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não se distraia com as fábulas, com as conversas que são jogadas fora para você se perder no caminho. Não se distraia. Foco na missão, foco no propósito. Pega a visão de Deus. Porque Deus é um Deus que faz milagre. Um forte abraço da pastora Rosângela Soares de Souza. E creia numa coisa. O inimigo e as próprias circunstâncias da vida vão tentar nos tirar do foco. Vão tentar
nos distrair. Ei, não distraia.